Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje, quinta-feira, né? Nossa primeira aula da semana. Qual é a data de hoje? Hoje é 4, né? de março, né? O tempo passa muito rápido, a gente tá uma loucura, né? Ontem era 1, hoje é 4. Vê como as coisas passam, né? Então hoje a gente vai iniciar o nosso capítulo 2 do livro de Geografia, que fala sobre os brasileiros e seu espaço, né? Como tudo começou, é o processo de conquista do espaço brasileiro. Vocês sabem que o Brasil, a gente falou no capítulo anterior que no início do século XVI, ou seja, 1500, o Brasil ele foi descoberto em uma descoberta por exploração, né, descobrimento por exploração, que a intenção de vir ao Brasil foi de explorar nossas riquezas naturais, né, ou seja, a extração do pau-brasil, né, do ouro, né, e de outras pedras preciosas existentes no nosso território, que era um país extremamente rico, tudo se refere ao extrativismo, tanto vegetal, quanto animal, quanto mineral. E, infelizmente, acabou ocasionando um processo, né, de exploração que, de certa forma, desfavoreceu, assim, a nossa riqueza natural brasileira, né? Então, a gente tem muito o que falar do nosso território brasileiro, né? Aqui, quando se chegaram, né, os portugueses chegaram já no início no final do século XV, início do século XVI, porque vocês sabem que teve o processo das capitanias hereditárias que foi feito antes mesmo do descobrimento do Brasil, né? E também tem-se algumas teorias de outras pessoas, outros colonizadores chegaram mesmo antes de Cabral, né? Tem a teoria de Vicente Pinzón, que era um colonizador espanhol, que desembarcou no Cabo de Santo Agostinho, antes mesmo de Cabral, né? Tem também a questão do Eldorado, da descoberta do Eldorado por Francisco de Orellana, que inclusive é até citado no filme de Indiana Jones, esse colonizador, Francisco de Orellana, que chegou ali pelo Brasil, na região norte, em busca do Eldorado, que dizia que era uma cidade lendária, toda feita de ouro, né? E que ele acabou não encontrando nada naquela região, a não ser nativos indígenas, e que por isso, conta a lenda, que o nome Amazonas se deu por conta de Francisco de Orellana, que ao chegar no rio Amazonas, ele observou algumas índias, né? Ele citou que eram índias, na realidade poderiam ser até índios, porque ele disse que eram índias, com cabelos longos e sem seios, montadas a cavalo, né? Isso aí é uma lenda, porque naquela época no Brasil também não tínhamos cavalos, mas é citado nos livros dessa forma, que aí ele passou a chamar aquela região de Amazonas, justamente porque a mulher que anda sobre cavalos é chamada de Amazonas. E aí, consequentemente, deu-se aquela região Amazonas por conta dessa lenda aí de Francisco de Orellana, que chegou ao Brasil pela região norte brasileira em busca do Eldorado, que é a cidade lendária existente na região norte brasileira. Diferentemente da América Espanhola, o Brasil português não foram encontrados inicialmente metais preciosos. Esse fato obrigou a coroa a criar estratégias a explorar das terras recém-conquistadas que restituíssem os pesados investimentos das grandes navegações e conquistas ultramarinas. Isto acarretou uma exploração inicial da terra na forma de grandes lavouras
e a penetração para o interior da civilização luso-brasileira, mestiça, para buscar metais preciosos. Porque quando chegaram aqui, né, os povos portugueses, no litoral, basicamente não encontraram metais preciosos, porque a intenção de vir aqui era a busca dos metais preciosos, como eu falei de Francisco Aureliano. Né? Os portugueses vieram aqui em busca do ouro brasileiro, que no litoral nós não tínhamos. E aí, o que acontece? Eles penetraram, né, no interior brasileiro, até chegar no estado de Minas Gerais, né? Boa tarde, bom dia. E, consequentemente, a partir dali, começou a haver o processo de exploração dos nossos metais preciosos que nós tínhamos aqui no Brasil. Então, além da pressa do nativo e da criação do gado bovino, fatos que acarretariam uma exploração lenta, porém continuada, do espanhol, território luso-brasileiro, oposto ao que ocorreu com as áreas coloniais espanholas na América, que sofreram um processo de fragmentação espacial após a independência. Né? Então, boa parte do continente americano, né? Ou seja, o lado oeste da América, né, que foi colonizado pelos espanhóis, ele foi extremamente fragmentado em vários países. Aí a gente tem o quê? Argentina, a gente tem Uruguai, Chile, Bolívia, não é? Peru. Então, entre outros países que localizam-se no oeste da América do Sul e ao norte também da América do Sul, essas regiões foram extremamente fragmentadas, né, até ter a formação que nós temos na atualidade. Onde tudo começou? Pessoal, ao chegar ao Brasil, os portugueses, com suas armas de fogo, seus vidros coloridos, panos e tecidos, estabeleceram-se ao longo do litoral, uma vez que a única riqueza encontrada foi o pau-brasil e a ibirapitanga, pau de tinta vermelha que os índios utilizavam para pintar o corpo, né? E aí fazer os seus rituais indígenas. Inclusive, antes de ontem, eu assisti um filme extremamente interessante, agora um tanto quanto pesado assim para vocês, porque a violência é muito grande. Fala inclusive dos povos pré-colombianos. Quando eu falo pré-colombianos, não é antes da Colômbia, não. Pré-colombianos é antes da chegada de Cristóvão Colombo na América. E o nome do filme é Apocalipto. Eu assisti, né? E aí mostra o conflito entre tribos indígenas astecas, né? Naquela região ali da província de Yucatán, né? Onde o final do conflito é justamente quando há a chegada de Colombo na América, quando os índios, quando um vai pegar o outro para matar, quando ele olha no mar, aí está lá as caravelas, né, e Colombo desembarcando com o pessoal de Portugal, ou do Portugal não, da Espanha ali, para colonizar a América, não é? E aí, consequentemente, tem esse processo de desenvolvimento com o passar do tempo, não é? E aí, consequentemente, o país começa a se desenvolver. Os países, na realidade, da América do Sul começam a se desenvolver, né? Dando origem ao que nós temos hoje em toda a América do Sul. A tinta de Ibirapitanga tinha um bom valor comercial na Europa, um motivo mais do que suficiente para que os nossos conquistadores portugueses começassem rapidamente a derrubar a Mata Atlântica, né? E aí, consequentemente, nós sofremos esse primeiro impacto ambiental, não é? Com a retirada dessa cobertura vegetal. Então, os nativos utilizavam alguns dos presentes, né, como facões e machados, dados pelos seus amigos caraíbas portugueses para cortar as árvores depois de carregarem as histórias para os navios. Essa exploração da mão de obra
fundamentava-se na crença de que o trabalho pesado não era apropriado para gente ou cristão, e sim para animais supostamente seres sem almas. Então, o que acontece? As pessoas, os exploradores, né, utilizavam a mão de obra indígena, né, na época, como mão de obra escrava, porque eles diziam que o trabalho pesado não era feito para pessoas cristãs, ou seja, pessoas que eram catequizadas na época. E aí colocaram os índios para trabalhar para eles, né, em troca de alguns produtos que eles traziam da Espanha e também mesmo de Portugal. E aí esse processo de troca perdurou um grande tempo, só que depois houve a catequização indígena e aí os índios não quiseram mais trabalhar para os portugueses gratuitamente, digamos assim, e nem para os espanhóis, e eles foram forçados com isso a trazer da África a mão de obra escrava negra, não é? Que aí, consequentemente, fez-se o processo de miscigenação no território brasileiro. Não é? Então, sem encontrar minerais preciosos, os espanhóis e os portugueses começaram a perceber que a maioria das riquezas daquela terra, recém-descoberta, era o seu solo fértil, o seu clima quente, úmido, propício para a introdução do cultivo da cana-de-açúcar, da qual se produzia açúcar, o produto de grande aceitação na Europa na época. Então, foi aí então que deu-se, né, o início do processo do ciclo do açúcar no Brasil, né, porque aqui, há milhares de anos atrás, né, quando eu digo há milhares de anos atrás, é muito milhares de anos atrás, no período praticamente pré-cambriano, nós tínhamos no Brasil uma grande quantidade de vulcões em erupção. Né? E isso, de certa forma, acabou fazendo com que houvesse uma grande quantidade de lavas expelidas por esses vulcões. Né? E a lava é um mineral, um material extremamente rico em minerais, principalmente o ferro. Porque ele vem de lá, praticamente do manto, né? Que é uma área construída basicamente de ferro também, não é? E quando essa lava ela é expelida, sai do vulcão e vai constituir o solo. Esse solo é denominado como solo basáltico. Basalto é um material, é uma rocha, na realidade, de origem vulcânica. E aí, inicialmente, o solo ele não é fértil, porque a grande quantidade de ferro deixa esse solo extremamente ácido. E aí não é bom para o desenvolvimento da agricultura. Mas com o tempo, esse solo vai diminuindo a acidez e vai começando a fragmentar em minúsculos sedimentos, que aí vai compor o solo. E aí o que acontece? Foi justamente na época em que os portugueses e espanhóis chegaram no Brasil e também na América do Sul como um todo, né? Viram que a grande riqueza do território brasileiro está associada ao nosso solo, que é chamado o então de solo de Massapê ou terra roxa, que segundo a carta de Pero Vaz de Caminha, que dizia que aqui em se plantando tudo dá, né? Que aí começou o processo de exploração e cultivo do solo brasileiro, inicialmente a partir da cana-de-açúcar. E essa substituição de uma mata nativa, que era a Mata Atlântica, pelo cultivo da cana-de-açúcar, nos trouxe também um grande impacto ambiental. Aí você me diz, professor, mas por que vai criar um impacto ambiental se a gente vai estar tirando aí uma vegetação e vai estar cultivando outra? Você está tirando uma vegetação que ela é heterogênea, tem várias espécies nativas.
e você está cultivando uma única espécie, que é a cana-de-açúcar. Então você vai ter uma retirada de uma policultura e você vai produzir uma monocultura. Então vai ter animais que se alimentam de uma determinada vegetação, que não vão estar mais ali, e aí ele vai acabar morrendo, porque ele vai estar ali, não vai ter aquela região ali para se alimentar. Outra coisa, na coleta da cana-de-açúcar, antigamente, e em algumas regiões ainda aqui no Brasil, se faz inicialmente uma queimada para reduzir a quantidade de palha e auxiliar o processo de retirada de colheita da cana-de-açúcar. E aí, nessa queimada, alguns animais que estão andando ali por dentro da cana-de-açúcar também acabam morrendo, né? E aí, consequentemente, você causa um grande impacto ambiental. Que esse impacto ambiental já vem sendo causado desde os processos de exploração no período colonial aqui no Brasil, né? E se perdurou até os dias atuais. Então, há 480 anos chegaram ao Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Oficialmente, em 1532, Martim Afonso de Souza trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar e iniciou-se o cultivo na capitania de São Vicente, onde foi construído o primeiro engenho de açúcar. Por isso que a capitania de São Vicente, assim como a de Pernambuco, foram as duas capitanias hereditárias que prosperaram no Brasil. Não é? E aí quem trouxe, não esqueçam, quem trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar para o Brasil foi Martim Afonso de Souza. Não é? E a partir daí começou a haver esse processo de produção de cana-de-açúcar graças ao solo fértil que nós temos no Brasil. E hoje é o que movimenta a nossa economia, não é? Pernambucana e brasileira, em termos agrícolas, é a produção da cana-de-açúcar para a produção do álcool, e isso aí, o álcool em geral, não é? Tanto o etanol, não é? Que é o álcool utilizado para o combustível, quanto o álcool etílico, não é? Que é o álcool utilizado para a fabricação de cachaça, não é? Quanto o álcool doméstico, que é aquele que a gente está usando diariamente, que é o álcool 70%, o álcool 40%, entre outros álcools que a gente utiliza no nosso dia a dia. Não é? A partir do processo cultivo da cana-de-açúcar. Não é? Foi construído pelo São Vicente, onde foi construído o primeiro engenho de cana-de-açúcar. As primeiras mudas que aqui chegaram eram provenientes da Ilha da Madeira, em Portugal, que até então era uma área que se produzia muita cana-de-açúcar lá na Europa, não é? Na Ilha da Madeira. E com elas também chegou todo o maquinário para a produção da cana-de-açúcar. Deste momento em diante, o açúcar passou a ser o principal produto de exploração brasileiro durante pelo menos 100 anos seguintes. O cultivo da cana-de-açúcar, durante todo esse tempo, devastou imensas áreas de Mata Atlântica, como eu falei para vocês, por conta desse impacto ambiental. Vegetação originada dessa região. À sua sombra surgiram os primeiros povoados como Olinda, Igaraçu e São Sebastião, e outras atividades complementares ou paralelas, como a criação de gado e a cultura do fumo. Mas aí a cultura do fumo já se deu lá para a região sudeste brasileira, né? E também aqui no Nordeste, mais especialmente na cidade de Arapiraca, né? Que é uma das áreas onde mais produz fumo aqui no Brasil hoje, em Arapiraca. Ao longo do ciclo do açúcar, deu origem a um grande período de prosperidade, porém foram dizimadas as populações nativas e devastadas imensas áreas florestais, fazendo desaparecer, além da flora, quase toda a fauna dessa região. Essa prosperidade também motivou
o uso de populações africanas escravizadas para produzir o açúcar e criar os primeiros espaços geográficos que se tem notícia no Brasil. Então, isso que eu li para você foi justamente o que eu falei anteriormente, não é? Esse impacto ambiental que a cana-de-açúcar veio causar, não é? Com a força escrava, que foi, na realidade, um processo que iniciou-se primeiramente no Brasil, né, essa trazida de negros africanos para o Brasil, para trabalhar principalmente a cana-de-açúcar sol a sol, que era um trabalho extremamente árduo, não é? Que eles não paravam nem para descansar. Começava a trabalhar de 6 horas da manhã e até 6 horas da noite, não é? Só tomando água e olhe lá. Não é? E além disso, à noite ainda tinha um processo de produção, não é, dos derivados da cana-de-açúcar. E aí existem algumas histórias, né, referente, por exemplo, à cachaça, à produção da cachaça. E hoje a gente tem, né, alguns nomes que dão a cachaça, por exemplo, água ardente. De onde é que veio esse nome de água ardente? Né? Você compra uma garrafa de pitu e tem lá água ardente de cana pitu. Esse nome aguardente conta a lenda que quando os negros escravos eles ficavam lá nas casas de engenho, né, fazendo o processo de fermentação da cana-de-açúcar, do caldo de cana-de-açúcar. A fermentação da caldeira, ela começava a evaporar. Né? E ao evaporar, grudava no teto da senzala, onde eles estavam trabalhando ali no processo de fermentação. E aí conta a lenda que um certo dia, o capitão do mato, que ficava vigiando os negros ali trabalhando, teve que sair para ir ao banheiro. Ou foi resolver qualquer outra coisa lá, que aí os negros aproveitaram e foram se deitar para descansar. E ao se deitar, aquela garapa que estava ali, fermentando, acabou azedando. E aí quando eles foram experimentar, estava azedo. Aí disse, e agora? O que a gente faz? O capitão do mato também, só bota mais caldo aí, botaram mais caldo de cana para disfarçar aquele processo ali. E aí ligaram de novo o fogo, começaram a mexer, e aquela parte que estava azeda começou a evaporar e grudar no teto. Como os negros, eles apanhavam muito nas costas, pelos açoites do chicote, as costas não eram todas feridas, e aí começava a pingar nas costas dele aquela água que ficava grudada no teto e começava a arder, porque aquilo ali nada mais é do que era cachaça que evaporava, grudava no teto e pegava nas costas dele. E aí chamava isso aí de água ardente. Por isso, e aí, como ele tinha muita sede também, eles abriam a boca para ficar pegando aquela água que ficava pingando, que era cachaça. E ficavam muito doidos, né? Ficavam embriagados. Né? E aí, consequentemente, por ela ficarem pingando, né, passaram também a chamar aquilo ali de pinga. Né? Que hoje também é chamada a cachaça de pinga. O cara bota uma pinga para mim aí, justamente por conta dessa água que ficava pingando no teto, né? E eles ficavam tomando. E além disso, junto com a cachaça também criou-se o frevo. Né? Por quê? O chão era muito quente ali da caldeira, onde eles ficavam mexendo e arrodeando a caldeira com grandes colheres imensas ali mexendo. E o chão muito quente, e eles ficavam pulando como se estivesse frevando. E aí o pessoal perguntava, está frevendo? Está frevendo? Ele está frevendo. E esse nome de frevendo acabou dar o nome de frevando. Eles ficavam pulando como se estivesse frevando. E tomando a cachaça, né, ficavam mais alegres ainda. Né, e aí deu-se origem ao frevo. Né, que também, conta a lenda, que o frevo também é originário da capoeira. Né, onde alguns grupos negros, em épocas festivas, que já tinham-se uma liberdade, entre aspas,
as bandas em época de carnaval iriam tocando para passar no meio do pessoal, e eles faziam como se fossem golpes de capoeira para abrir a multidão para passar. Né? E aí, consequentemente, a capoeira de Ponta Lenda foi criada a partir daí também, né? Dos passos de frevo. Né? E aí, consequentemente, uma coisa acabou ligando a outra. Né? Então, tudo isso faz parte da cultura pernambucana e nordestina, né? Por conta do processo de desenvolvimento agrário, digamos assim, nordestino. Então, o salto dessa atividade agrária, criada para exploração, foi o estrangulamento do desenvolvimento regional, uma vez que, ao interrogar a colônia no mercado internacional, deu-se início ao ciclo econômico mais intenso, a exemplo da competição com as outras áreas produtoras com as Antilhas holandesas, principalmente após a expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654. Falando nisso, você sabe qual a diferença entre um forte holandês e um forte português? O forte holandês, o forte holandês foi feito por irlandês. Foi mesmo. Fisicamente, a diferença entre um forte português e um forte holandês é só você olhar na posição dos canhões do forte. Quando o forte ele tem os canhões virados para o mar, esse forte ele é português. Quando ele é virado para dentro do continente, ele é um forte holandês. Por quê? Como os portugueses chegaram primeiro do que os holandeses, né? E os portugueses souberam da vinda dos holandeses para o Brasil, eles construíram um forte e colocaram os canhões virados para o mar para esperar os portugueses e os holandeses virem. E aí o que acontece? Quando os holandeses já estavam aqui, eles tiveram que construir os fortes deles com os canhões virados para dentro do continente, porque eles já tinham que batalhar com os portugueses. Diga. Então, voltando para cá, foi dessa civilização litorânea que surgiu a civilização de caranguejos, comparando o processo de povoamento do país que se iniciou pelas praias com o habitat natural das espécies típicas dessa região. Logo em seguida, apareceram, como fruto do povoamento litorâneo, as expedições artificiais denominadas de entradas, com a finalidade de encontrar ouro e pedras preciosas, além da caça e de ameríndios brasileiros, ou seja, índios americanos aqui no Brasil. Estas expedições resultaram no povoamento de diversas zonas do interior. Não é? Então, essas entradas, né, que se deram pelos próprios portugueses em busca de pedras preciosas, principalmente, né, fez com que a parte interiorana brasileira começou a ser o quê? Povoada e colonizada com o passar do tempo. E aí, consequentemente, se deu essa parte de ocupação do interior a partir dessas entradas, né, que os portugueses promoveram, né, em busca de metais preciosos para levar para Portugal. E aí começaram a surgir, principalmente, a gente tem aqui a história de Vitória de Santo Antão, né, que inicialmente Vitória de Santo Antão não tinha esse nome. O nome de Vitória de Santo Antão era chamado de Santo Antão das Tabocas. E como foi que criou-se essa história de Vitória de Santo Antão? A gente teve, não estou lembrando aqui o ano, mas Rogério pode confirmar com vocês, a Batalha dos Guararapes, né, que se estendeu até Vitória de Santo Antão. Aquela região chamada de Santo Antão das Tabocas na época. Só que os portugueses conseguiram colocar os holandeses para correr ali na Batalha dos Guararapes. E aí deu-se o nome da cidade, a partir de então, de Vitória de Santo Antão das Tabocas. Com o passar do tempo, viram que o nome da cidade estava muito grande. Vitória de Santo Antão das Tabocas,
Aí acabaram tirando das Tabocas e ficou apenas Vitória de Santo Antão. E aí começou também a se expandir a valorização para aquela área. O bolo de Souza Leão, por exemplo, que é um bolo muito apreciado, né, principalmente pelos portugueses naquela época, foi criado em Vitória de Santo Antão. E até hoje tem uma casa lá em Vitória de Santo Antão que virou patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, né, que foi a casa onde Dom Pedro II foi visitar uma família do Souza, família Souza Leão, que era uma família muito influente aqui em Pernambuco, né? E aí, consequentemente, a mulher lá do Souza Leão, ela criou esse bolo, né, o bolo Souza Leão, para dar a cor de portuguesa, né, que é um bolo extremamente gostoso, que leva 50 gemas de ovos e manteiga. Veja o bolo como tem colesterol, porque comida que tem colesterol é boa demais. A comida com muito colesterol é muito, mata um, mas é bom demais. Então o bolo Souza Leão leva 50 ovos, né, e manteiga. É a base do bolo Souza Leão. Né? Pouquíssimo trigo, inclusive eu, quando me formei em geografia, ou em geografia não, em gastronomia, que eu sou formado em gastronomia também, a minha monografia, né, o meu TCC, digamos assim, foi justamente o tema foi o bolo Souza Leão. Né? E aí eu falei do todo o processo histórico do bolo Souza Leão. E aí o que acontece? Esse bolo ele foi dado à corte portuguesa que o imperador, né, Dom Pedro II, ele adorou o bolo, né? E aí, consequentemente, esse bolo posteriormente passou a ser, e hoje ele é considerado patrimônio imaterial da humanidade. Patrimônio cultural imaterial da humanidade, o bolo Souza Leão. Recebeu esse título, assim como também o bolo de rolo. E é típico de Pernambuco, né? Por conta justamente dessa influência, não é? E desse passado histórico, né, que se tem esse bolo. E aí foi servido pela família Souza Leão, que é uma família de grande renome, era na época aqui em Pernambuco, e até hoje ainda é. Né? Temos até o Colégio Souza Leão, que ainda é dos remanescentes da família Souza Leão, né? Que é uma família, era uma família gigantesca, né? Mas de grande poder aquisitivo em Pernambuco na época. E aí cresceu-se assim um processo de civilização nas áreas interioranas, né, que também teve uma forte influência no que se respeito à nossa economia atual. Ok? Deixa eu encerrar aqui nossa aula gravada. A vocês, meu querido, tenham um bom dia. Né? Amanhã a gente continua. Um abraço a todos.